Seja bem-vindo ao Blindcast, o seu podcast brasileiro sobre Survivor. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo hoje, Beatriz Camilo. Oi, gente! Tava com saudade. Semana passada eu tive um problema, não consegui participar. E é o primeiro episódio da temporada que eu faço com o Bonomi. Bonomi tava com saudades. Também estava com saudade de você, mas nós não estamos sozinhos aqui hoje. Nós estamos recebendo uma presença muito especial. Seja bem-vindo, Jairo. Ei, muito obrigado, gente. Bonomi é muito locutor, socorro! O Bonomi é ótimo mesmo. Ai, gente, eu tô adorando estar aqui participando desse episódio do Blindcast com vocês. Adorei vocês terem me convidado e principalmente para esse episódio, gente. Tem tanta coisa para conversar sobre ele, tanta coisa relevante. Tô muito animada, gente, para nossos papos hoje. Esse episódio foi sensacional, né? Não só em questão de twists e decisões do game, mas também para todo o contexto do universo Survivor, eu acho que foi um episódio incrível. Sim, sim, sim. Antes da gente partir para os nossos comentários gerais, para a nossa nota do episódio que nós vamos fazer agora, só lembrando a você que está nos ouvindo agora que você pode ouvir este episódio, assim como outros, pelo Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Podcast, Rádio Public e também no YouTube, como nós sempre fizemos, como nós sempre lideramos. Rabone gosta que a gente fale da contagem de confessionário do episódio, apenas falando assim, provavelmente vocês devem ter percebido, né, quem teve mais confessionário e quem não teve, mas só colocando números, né, nessa situação, números no episódio. A Elaine teve 9 confessionários, o Jamal 4, o Aaron e o Jack tiveram 3 cada, Elizabeth, Jason, Missy, Rob e Sandra tiveram 2 cada, o Dan, o Dean, a Lauren e a Nora tiveram 1, e a Janet, Carisma, Kelly e Tommy não tiveram nenhum. Acho que é a primeira vez que o Tommy não tem um confessionário no episódio, né? Carisma também, né? Eu acho que a Carisma também, porque ela sempre tem sido o ponto central de alguma forma, né? Primeira vez que ela não cagou numa prova, gente, por isso. Eu vi o pessoal comentando lá, tipo, que tava muito feliz que a Carisma tava super UTR nesse episódio, porque eles sabiam que ela tava safe. Acho que foi até o Clentes que comentou. E, tipo, o pessoal gosta bastante dela como personagem, né? Eu não sei, eu acho que tem outros personagens mais interessantes, mas tudo bem. Olha, eu tô olhando aqui no Survivor Sucks, o pessoal que faz a contagem, assim, que faz as tabelinhas. A Carisma não teve confessionário no segundo episódio também. E o Tommy é a primeira vez. Ele tinha 2, 3, 2, 1, 2 e agora nenhum. Opa, gente, quem é o Tommy mesmo? Agora me perdi. É o Ruivinho. Professor da quarta série. Ah, sim, ó. Então vamos falar da nossa nota do episódio, nossos comentários gerais. Vocês já falaram que gostaram. Jairo, se você precisasse dar uma nota, que nota você daria? Você pode usar qualquer escala. Eu daria uma nota 10 para esse episódio. Eu acho que foi um episódio completo. Principalmente para você, tipo assim, a gente não tá no começo da merge, a gente não tá no final, a gente não tá no começo da temporada, não tá no final da pre-merge, sabe? Não começou o jogo da merge ainda. Foi um episódio assim, bem ali no meio. E para ter esse nível de qualidade, eu acho que isso reflete muito a qualidade que tá tendo essa temporada, sabe? Sim, eu também daria 10 pro episódio, porque eu achei que todo mundo tava fazendo o melhor pro seu próprio jogo, sabe? Quando o Jason chega lá na frente e fala, a gente tem a vantagem porque nós somos o que tá... a tribo que tem menos chance de flipar e nossos 4 são muito unidos, ele não tá errado, sabe? Eles conseguiram estrategicamente se dominar a ponto de que eles iam flipar 2 dos Lyros. E ao mesmo tempo, tipo, as outras meninas não ficaram paradas, sabe? Elas foram atrás de conseguir alguma coisa e conseguiram convencer, porque, tipo, existia a chance de, mesmo com a vantagem, as outras 2 pessoas fazerem burrice se a Elaine não fosse uma boa jogadora, se a Elizabeth não fosse uma boa jogadora. Então é legal ver tanta gente jogando bem assim. E é legal ver, tipo, que cada vez mais a edição mostra pra gente as pessoas que estão jogando e as complexidades entre essas interações e como que a vida real faz um papel bastante importante no jogo de Survivor.
Então esse episódio amarra todas essas coisas, e por isso que eu achei que ele foi um episódio 10. Deixou mais enfatizada ainda a questão de como o intertribal e como as relações um a um, cada pessoa com cada pessoa estão interferindo muito no jogo, sabe? Independente de você ter a sua aliança, a sua relação com alguém tá sempre interferindo na dinâmica. Tá muito legal isso essa temporada. Sim, também acho, concordo, amigo. Tipo, as pessoas têm conexões 2 a 2 que, tipo, às vezes fazem com que o voto mude, né? Tipo, como que a Karishma no episódio passado se conectou com a Janet e com o próprio Jack, né? E aí quem saiu acabou sendo o Tom. Cara, deixa eu perguntar pra vocês não acham que o Aaron fez burrice, que ele deveria realmente ter flipado? Eu acho que não. E você, Bonomi? Eu acho que é uma situação muito complicada, porque até como o próprio você, Jairo, estava falando, né? A gente não está no começo da fase tribal, mas a gente também não está na Merge, a gente também não está no meio da Merge, né? Ou mais para uma parte que o jogo está mais dinâmico, que você não precisa ter tanto medo de fazer uma jogada. Eu vejo assim a situação do Aaron e da Missy como assim, os jogadores que não estão presos às suas tribos originais, mas que eles sabem que se eles cruzarem essa linha, vai ser muito difícil voltar. Então eu vejo que eles estão naquela situação de tipo, se eu fizer esse move agora, eu vou queimar o meu jogo com pessoas que podem ser importantes lá na frente. Então, assim, eles já não estão em um grande número no total, o Lyro. Eles não sabem exatamente quais são as linhas dos Vokai. E fazer qualquer jogada agora poderia ser um tiro no pé, sabe? Por ser um pouquinho cedo. Então eu consigo entender por que eles talvez não fliparam, sabe? Nesse momento, tendo vantagem. E vocês acham que a Missy está dando mais valor à relação com Aaron do que com a aliança feminina? Eu acho que sim. Pelo menos a edição tá fazendo a gente acreditar que sim, né? Que ela iria, tipo, entregar facilmente a Elaine como um sacrifício para manter o Aaron no lugar, tipo, para. Eu acho que a Missy tá subestimando a Elizabeth e a Elaine como jogadoras estratégicas. Então, tipo, ela acha que como o Aaron conversa mais abertamente de estratégia com ela, isso quer dizer que, tipo, ele é uma melhor dupla para seguir pelo jogo, sabe? Que ele vai arriscar mais e tal. Mas eu não acho que ela tá tendo a leitura correta. Eu acho que, tipo, as meninas são mais ponderadas e, no geral, tipo, menos egoístas quando elas pensam em jogadas, sabe? Eu acho que elas pensam mais como que a gente vai fazer a aliança inteira se desenvolver bem. Então, tipo, eu acho que se ela tivesse indo com as meninas, em vez de ir com o Aaron, isso seria mais positivo pro jogo dela. E o primeiro item que você, Bia, nos colocou aqui para nós comentarmos é justamente a Nora querendo juntar as meninas e o Jim, né, e contando isso para ele, mas o Jim, como bom jogador que ele já foi correndo contar pro Jamal. O que vocês acharam dessa situação? Bom, gente, eu achei assim que pro Dean o interessante teria ficado naquela posição de poder, sabe? Ele não sabia o que ia acontecer na outra tribo, então vamos supor agora que tenha mais um episódio que não seja a Merge. Ele vai saber que o Jason saiu. Ok, isso é um item, mas podia ter saído alguém da Lyra, ele podia estar em mais desvantagem ainda, podia ter sido 4-4 e ido para as pedras. Então, tipo, ele não sabe em que posição que ele vai estar no jogo para queimar a carta desse jeito. Tipo, eles não estavam indo pro CT ainda e ele sabe que ele estava numa opção de escolha razoavelmente ali entre, tipo, queimar a Nora para sobreviver ou até tentar ir com a Nora caso ela tivesse os números. E, tipo assim, ele não sabe que o Jamal tem ídolo, ele não sabe que a Kelly tem ídolo. Então eu acho que ele foi muito precipitado em queimar uma possibilidade de número que talvez seria uma pessoa que realmente ia jogar com ele, sabe? Eu acho que seria interessante para ele se a Nora conseguisse os números seguir com ela, mais do que seguir com o Jamal. Só que eu acho que ele é muito limitado no sentido de querer ser um dos bros e tipo, ele não consegue se conectar com a Nora, então ele não vê ela como uma possibilidade de jogo.
Eu acho que tudo bem ele contar pro Jamal, não é um movie ruim. Eu só acho que o timing do movie foi ruim porque ele perdeu o poder de barganha que ele tinha até então com as informações que a Nora tinha contado pra Sim, ele. eu concordo muito com você. Eu acho que uma coisa muito importante em Survivor é você saber ouvir e você saber selecionar daquilo que você ouviu o que você precisa contar para os seus aliados e para as pessoas que estão próximas de você. Porque muitas vezes você vai ouvir muitas coisas, muitas vezes você vai ouvir coisas que não são verdadeiras, muitas vezes você vai ouvir coisas que não são interessantes de ficar espalhando e não é interessante de falar naquele momento para, às vezes, algumas pessoas, porque às vezes você falar, você pode gerar paranoia, você pode gerar várias situações que só atrapalhem o seu jogo. Então você tem que ter muito cuidado com como você lida com as pessoas e com as informações que você ouve. Então, gente, mas eu acho que daí a gente volta a entender que Survivor não é apenas um jogo de estratégia. É um jogo de influência de tudo que você viveu, tudo que você vive na sociedade. Como é construído o pensamento desse menino? A Nora é uma mulher, a Nora ela está no processo de histeria. Eu não tenho como confiar, eu não tenho como jogar nessa pessoa. A mente dele funciona dessa forma. Eu vou procurar o macho alfa mais próximo para eu me aliar, para eu ter um porto seguro. O Survival, ele inclui muitas dessas dinâmicas de sociedade dentro do jogo, sabe? E eu acho que, mais ou menos desse raciocínio, a mente desse menino funcionou para ele procurar o Jamal, sabe? Que ele colocou numa posição de inconfiável, sabe? Total, concordo. É tipo quase como se, por ela ter uma personalidade que seria considerada esquisita, é quase como se ela não tivesse racionalidade suficiente para ser uma aliada adequada, como se ela fosse surtar ou como se ela fosse fazer coisas tipo completamente fora de noção e ele não consegue tipo ali ter uma conversa mano a mano com ela. Mas eu digo um negócio para vocês, no meio de todo esse caos que é a mente da Nora, eu tenho certeza que ela vai surpreender muito no jogo e que ela tem uma intuição, uma racionalidade da emoção dela, uma intuição muito forte. Eu acho que ela vai muito longe no jogo. Então, eu gostei do que parece que vai acontecer na preview, sabe? Tipo, eu acho que é isso, eu acho que ela é uma mulher inteligente, ela sabe a posição que ela ocupa, a gente viu claramente ela expressar isso quando ela foi pro CT. Tipo, eu sei que eu tô por fora, eu tive por fora minha vida inteira, eu sou esquisita e eu sei. Mas eu acho que ela é inteligente o suficiente pra perceber isso e, tipo, às vezes ela consegue demonstrar isso de uma forma que não é agressiva pros outros. E pelo que mostrou no preview, parece que ela tava tendo conversas boas com as meninas. Mas o preview sempre pode enganar a gente, né? A Preview adora fazer isso, né? Sempre nos passar uma informação errada. Mas vamos aproveitar, eu tava dando uma olhadinha aqui na nossa pauta, eu vi que a gente só tem mais um item da Lyro, então eu vou fazer o convite para que a gente possa debater isso agora e falar tudo que a gente tem para falar da Lyro agora e depois a gente fala dos desafios e termina falando da Vocai, beleza? Beleza. O item que eu acho que é o item que todo mundo deve estar se imaginando, até porque talvez a gente tenha convidado o Jairo para estar aqui hoje, mas é justamente esse momento que nós tivemos entre o Jamal e o Jack. E eu gostaria que a Bia descrevesse um pouquinho essa cena e depois o Jairo falasse um pouquinho pra gente das suas percepções. Bom, gente, então, o primeiro que aconteceu foi que a gente estava vendo uma cena de momento humano, bem descontraída, do Jamal ensinando as pessoas da tribo sobre danças africanas que ele tinha aprendido na faculdade. Né? Então a gente vê ele tocando, depois ele ensinando a Kelly a dançar e o Jack tá narrando essa cena pra gente. Aí, no meio dessa narrativa, o Jack usa uma palavra que seria tipo uma gíria da comunidade negra americana, que inclusive eu não conhecia, mas chama durag a palavra, e isso é um tipo de bandana que as pessoas negras usam nos Estados Unidos. E essa palavra tem estigmas porque ela representa um estereótipo de homem negro, que seria aquele homem negro que está relacionado tanto à música
ao mundo da música, do rap, nananã, quanto às vezes ao mundo do crime. Tipo, é um estereótipo, né? Não é verdade que esse item signifique isso, mas é como tipo, a cultura, os filmes tal, representam essa figura de homem negro lá nos Estados Unidos. Então, o Jamal aproveita esse momento para explicar para os companheiros de tribo dele não negros o significado daquela microagressão, de por que usar aquela palavra naquele contexto não era adequado. E aí a gente vê o Jack, a princípio, falando que está arrependido, mas num tom um pouco se importando com o Jamal e não com a questão do racismo estrutural, né? Ele fala, tipo, ele é meu amigo, eu não queria ter magoado ele, eu não quero estragar a nossa relação, tal, tal, tal. Então, a princípio, a conversa acaba sendo sobre isso. Mas depois eles têm uma conversa entre os dois, que o Jamal explica melhor a estrutura que aquela agressão está inserida, né? De privilégios e de identidade. Ele explica muito bem, tipo, para a plateia em confessionário, o que significa essa agressão e onde ela está inserida dentro do sistema. E depois a gente vê, tipo, o Jack pedindo desculpa e dizendo que entendeu os privilégios, tipo, a situação que ele tá em relação ao Jamal e por que o que ele fez foi errado, e não assim em relação ao Jamal, mas em relação, né, à ação dele em si. E depois a gente vê o Jamal dizendo o quanto é importante o reconhecimento disso e que ele sabia que, sendo Survivor um jogo social, esse era um tema arriscado de falar, mas que por muito tempo ele tem deixado essas coisas passarem, porque ele precisa ter mobilidade social, então ele tem que aturar essas microagressões para ele poder conviver em sociedade. Então, tipo, por isso que dessa vez ele não quis ficar calado, e eu achei muito interessante, porque se tinha um momento para ele não ficar calado, realmente era esse, que tem milhões de pessoas assistindo e vão aprender essa lição, né? Então eu achei isso muito legal, muito interessante, e eu fiquei bastante emocionada com a cena. Mas, tipo, todas essas questões têm várias é uma coisa complexa, né? Dá para ser vista de vários jeitos. E eu, obviamente, não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Então, contextualizando o nosso convite ao Jairo, na off-season do Blindcast essa temporada, a gente fez um Blindcast sobre negritude masculina e Survivor, e sobre os estereótipos. Está lá no YouTube para vocês assistirem, para vocês saberem que eu e o Jairo, e mais o Samuel e o Iago, a gente já começou essa discussão aqui no Blindcast. Então, tipo, é um prazer ter o Jairo para, tipo, aprofundar mais esse tema com a gente, pra gente realmente, tipo, debater as complexidades dessa questão, né? Gente, eu achei tudo que aconteceu nessa parte do episódio de uma delicadeza extrema, sabe? Parece que é isso que eu tenho amado a edição dessa temporada. É uma edição focada em pessoas, sabe? E aí foi tudo construído de uma forma tão gradual e tão delicada, até o momento que Jamal, no final, chegou e pro confessionário e falou assim, cara, você não entende o tamanho do peso que tem essa desculpa do Jack para mim. Porque muitas vezes ele deve passar por milhares dessas microagressões no dia a dia dele, na sociedade, e a pessoa cagou, continuou andando e foi embora. Porque, por exemplo, o Jack, como a Bia falou, a primeira reação dele não foi se desculpar pela ação dele. Foi se desculpar porque ele valorizava a relação dele com o Jamal. Que muita gente não se desculpa no dia a dia porque não tem uma relação tão grande assim, não tem uma relação tão grande assim com o Jamal, faz esse tipo de microagressão e vida que segue. Ele não levou tão pessoal assim, sabe? Então foi muito legal ter todo esse momento, desde o ato até o momento em que Jamal se dá o trabalho de sentar, educar ele, que eu acho que é uma conversa que é muito importante, principalmente para se ter no horário nobre na televisão, sabe? E a cereja do bolo para mim em tudo isso foi ainda, além de tudo, ainda ter desconstruído o personagem do Jamal,
que estava sendo vendido mais uma vez, mais uma temporada com mais um personagem negro, estrategicamente, socialmente agressivo. E esse episódio está começando desde a dança, sabe? Desde ele estar fazendo um personagem de dança, interagindo toda a tribo, até esse momento em que ele tem a inteligência racional de sentar, parar e educar o menino e depois se emocionar para a câmera, nossa, mostrou que ele é um personagem com todos os tipos de complexidade possível. Eu amei esse momento. É muito bonito eles permitirem, tipo, porque a gente entende que eles constroem narrativas de estereótipo para vender um programa, porque eles têm que construir uma história, né? E tem arcos de vilões e arcos de heróis, e por conta da sociedade ser preconceituosa, tanto no casting quanto na edição, às vezes a gente vê a repetição desses arcos sendo protagonizadas por pessoas específicas. Mas, ao mesmo tempo, tipo, às vezes eles dão a oportunidade pra gente de ver algumas pessoas de forma complexa. Então, o Jamal é estratégico, mas ele também, tipo, é um homem humano que precisa de compaixão e precisa se sentir visto e pertencente, mas ele também é um homem forte que sabe quem ele é e sabe expressar isso. E também é um homem divertido que sabe dançar e se encaixar em qualquer contexto e fazer amizade com as pessoas. Então, tipo... É um ser humano completo, gente. Exato. É muito interessante porque, tipo, a gente não tem tantas... em reality show, tantos homens negros sendo mostrados dessa forma, né? Você lembra a discussão que a gente iniciou no off-season? Que a gente tinha dois perfis, ou era o homem negro agressivo, ou era um homem negro nerd e tímido. E esse episódio do Jamal veio para mostrar que pode ter sim um personagem negro que é muito além disso, que além dele ser estrategicamente e com a jogabilidade muito agressiva, ele é uma pessoa que se emociona, ele é uma pessoa com uma inteligência muito grande de construir pontes com as outras pessoas, porque para mim ele ter sentado para conversar com o menino, isso é de um social incrível, cara. Você ter essa capacidade de superar a sua frustração e sentar e conversar com outra pessoa, né? Então mostra que ele é bom em todos os aspectos do jogo. Sim. Eu acho que a gente, tipo, não tá dizendo aqui de maneira nenhuma que as pessoas que sofrem microagressões são obrigadas a ensinar as outras que, tipo, elas estão agindo de forma racista. A gente só tá dizendo que tanto para uma questão de imagem coletiva, de construção de representatividade, tanto quanto para uma questão de jogabilidade, o que o Jamal fez foi, tipo, muito significativo e muito importante. Ninguém é obrigado a fazer isso, sabe? Mas se tem um momento que seria muito interessante fazer isso, seria na televisão no horário nobre. Foi isso que aconteceu, sabe? Sim, eu concordo. E você, Bonami, o que você achou desse momento? Eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhuma representante de minorias e nem poderia ser pela situação em que eu me encontro. Mas, assim, o que eu posso contribuir para esse debate, eu acho que o convite que esse episódio nos faz é para, mais uma vez, voltarmos a olhar para os participantes de Survivor não só como um personagem dimensional ali, que tem uma dimensão apenas, como muitas vezes a edição gostava de nos mostrar e gosta de nos mostrar muitas vezes. Eu acho que o convite que ela nos faz, que esse episódio nos faz, que essa situação nos faz, é que a gente possa refletir não só nisso que o Jairo está falando, mas para muitas pessoas que muitas vezes se encontram em situações de privilégios. E eu falo para você, se você tem o que comer, se você tem um lugar para morar, você já é privilegiado. Então não ache que porque você tem pouco, ou porque você é classe média, ou porque você ganha um salário mínimo, ou porque você ganha meio salário, ou porque às vezes você nem ganha um salário porque você ganha alguma coisa, uma bolsa, enfim, qualquer coisa que você ganhe, que você não é privilegiado. Todos nós, em alguma escala, somos privilegiados sobre alguém. E muitas vezes nós nos esquecemos de fazer essa reflexão
olhando da nossa posição em reflexão ao outro. E muitas vezes, principalmente o brasileiro, gosta de se colocar naquela situação de coitado, né? A gente fala daquele coitadismo, daquela situação que muitas vezes nós nos colocamos. E esse episódio eu vejo como um convite a isso, para a gente parar e refletir, opa, ok, eu posso não ser a pessoa mais rica do mundo, mais feliz do mundo, que tem uma posição ou melhor status social do mundo, mas ao mesmo tempo eu não estou na pior situação do mundo, eu não estou na situação de maior menosprezo, de maior preconceito, de maior sofrimento. Então, o que eu posso fazer em relação a essa situação que eu me encontro em relação às outras pessoas? Como é que eu posso agir e como é que eu posso atuar? E como é que eu posso ter uma empatia, como é que eu posso ter uma simpatia com essas outras pessoas sem menosprezar, sem ser preconceituoso? E eu vejo que esse é um movimento que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer. Às vezes a gente acaba fazendo brincadeiras com pessoas que estão em situações diferentes da nossa, que não estão necessariamente melhores ou piores do que nós, mas que por causa justamente de nós não refletirmos, nós acabamos atuando e muitas vezes até mesmo machucando pessoas sem nem saber. Então a gente tem que refletir muito, porque é muito fácil a gente achar que é uma flor bonita, a gente achar que é uma rosa, e esquecer que rosa também tem espinhos. Sim. Pegando esse gancho aí que o Bonami tá falando, que eu realmente sinto, principalmente com a Ilha dos Ídolos, dos participantes indo lá, e Rob e Sandra tirando um momento para conhecer eles, eu realmente sinto que todos os participantes da temporada estão tendo uma multidimensionalidade muito maior do que as outras temporadas. E eu tô amando isso dessa edição, sabe? Todos os personagens são capazes de fazer jogadas estratégicas, jogadas sociais, sabe? Ninguém é unifacetado. Eu tô gostando muito desse desenvolvimento dos personagens dessa temporada. Sim, eu acho que, tipo, quando eles apresentam os personagens assim pra gente, sempre são as temporadas favoritas do público, né? Eles fizeram a mesma coisa em David versus Goliath, que a gente, tipo, tinha por quem torcer e a gente conhecia os personagens de forma complexa. E tipo, isso vai se amarrando, né? Tipo, sempre que a gente subverte algum estereótipo que a gente estava amarrado, isso passa a ser visto diferente das temporadas pra frente, sabe? Tipo, quando o Cochran finalmente chegou e venceu a temporada dele, e foi, tipo, o primeiro nerd a fazer isso, e, tipo, aquela figura que tinha sido massacrada na final do Steven Fishback contra o JT, não aconteceria de novo, sabe? Porque agora o estereótipo relacionado àquela pessoa carrega uma carga muito forte. Tanto é que no próprio David versus Goliath, eles não deixaram o nerd chegar na final. Tipo, a própria aliada dele teve que virar nele antes. Então, todas essas construções que vão mudando o jogo são porque as coisas vão mudando na sociedade também. Então, tipo, a gente começa a ver as pessoas como seres capazes, dentro das diferenças delas, de jogar daquela forma. Não existe mais, tipo, o herói, sabe? Que é a figura do macho alfa. E aí, tipo, às vezes a mulher ganha também. Uma mulher fraca seria, tipo, o oposto desse macho que vai ganhar quando o júri for bitter. E, tipo, não existe essa dualidade mais. Existe, tipo, uma série de personagens complexos que, dentro das suas especificidades, tem oportunidade e chance de ganhar o jogo. E, tipo, é muito interessante ver que o programa evolui nesse sentido. Tipo, existem milhares de motivos pra gente criticar Survivor e, obviamente, que eles não conseguem acompanhar o ritmo da evolução da sociedade, do pensamento da sociedade, mesmo porque a produção é feita por homens brancos héteros. Então, a gente está sempre correndo atrás de contar nossas histórias e de buscar outra narrativa, sabe? Cortar essa narrativa hegemônica desse homem branco hétero. Mas, de alguma forma, Survivor faz isso na sociedade, sempre fez, sempre, tipo, trouxe esses elementos desde a primeira temporada, e então, tipo, eu acho que é uma coisa que dá pra gente exaltar no programa e ver o lado positivo disso, e tentar trazer essas discussões pro nosso dia a dia, porque, tipo, se a gente não falar sobre isso, principalmente dentro dos nossos contextos,
a gente não vai conseguir melhorar a situação, porque ela precisa ser conversada sobre todas as pessoas, todas as partes envolvidas nisso. E eu, tipo, gosto que Survivor seja um canal pra gente usar essa discussão, porque é uma coisa que a gente ama, e que todos nós temos em comum, que são, tipo, as nossas coisas em comum são mais fortes do que as nossas diferenças. E também porque, tipo, é uma possibilidade de abertura de diálogo que, tipo, quem quiser agora sabe que esse canal tá aqui. Então, ai, gente, eu falei pra caramba, né? Mas é isso. Eu acho que é importante a gente, tipo, reconhecer que todo esse entretenimento também pode levar a gente pra um canal de uma coisa importante. Deixa eu só fechar esse tópico, fazendo vocês refletirem. Veja só que, falando agora do programa, né, da edição dessa temporada que tem sido incrível. Veja só que maestria poética, para mim quem constrói um episódio é um poeta. O roteirista, ele é um poeta. Que maestria poética, o momento em que o jogador é chamado de durag, né? Tem essa linguagem ofensiva em relação a ele, tirarem esse momento para destrincharem a complexidade da humanidade que é esse jogador, mostrarem ele como completo. Para mim isso foi, tipo, incrível, incrível. Isso é total mérito do roteiro. Sim, e da edição. Totalmente, Foi uma evolução do próprio pessoal da edição que conseguiu, tipo, pensar como que eles iam incluir essa história e contar pra gente, tipo, de uma forma que passasse a mesma emoção que estava passando na hora, né? Porque seria muito fácil, realmente, simplesmente falar assim, olha, isso não é importante para o episódio, não é importante para a eliminação, vamos tirar isso aqui, né? Exatamente. Vamos então seguir em frente comentando agora da prova de recompensa. O nome da prova de hoje foi Heroes End, que é a referência a uma música da banda Judas Priest. Essa foi a 6ª vez que esse desafio esteve em Survivor. Ele teve com alguns nomes diferentes, com algumas configurações um pouco diferentes, mas a essência dele já esteve em Soul Pacific, Millennials vs Gen X, Game Changers, David vs Goliath e, mais recentemente, na beira da feira, a Ilha da Extinção. Ai, eu adorei. Eu nem tinha percebido que ela era uma prova repetida. Ela pareceu tão, tipo... Não sei, ela parecia nova. Ela era muito interessante. Eu não lembrava desse negócio deles carregarem a pessoa em cima daquele tatame e tipo... Ai, adorei tudo. Eu achei essa prova ótima e achei ela emocionante. E no final tava ainda disputada. Ficou ali 1 a 1. Eu gostei do jeito que eles editaram, tipo... aproveitando para dar momentos humanos mesmo durante o jogo, tipo, eles mostram, tipo, Dan, por exemplo, tipo, se esforçando pra caramba, fazendo, tipo, aquele barulho para jogar os sacos, então, tipo, mostra o quanto ele tava dando tudo de si ali no desafio, então, tipo, talvez isso seja, tipo, um pequeno momento humano pra gente ver como que as pessoas na tribo percebem o Dan, que é uma pessoa que a gente não teve confessionário, quer dizer, teve um confessionário só, a gente não vê tanto dele faz um tempo. Então, tipo, eu realmente acho que é, como o Jário falou, é uma poesia, é uma obra de arte. Tudo que eles escolhem dizer pra gente e deixar de dizer é muito interessante e significativo. E, tipo, eles conseguem fazer isso até nos challenges. E eu acho isso muito bom. E no próximo challenge, depois mais pra frente, quando a gente comentar, tem outro momento desse. Então, eu fiquei muito empolgada com esse episódio. Ele meio que não teve um pedaço dele que foi desperdiçado, sabe? Eu gostei muito do plot de a pessoa que você tem que levar é a pessoa que vai lançar. Isso avança muito mais a matemática do que você tem que fazer ali na hora do challenge, né? Porque é muito fácil você escolher uma pessoa super leve para levar e lá na frente ou qualquer outra pessoa que lança, entendeu? Sim. Eu adoro quando tem um quesito de estratégia na prova, sabe? Tipo, vocês vão ter que escolher qual dos 3 puzzles vocês vão fazer, ou se vocês vão seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. Tipo, eu acho que tem poucas vezes que eles deixam, tipo, você usar a cabeça nas provas, e quando eles fazem, eu adoro. Eu também gostei bastante dessa prova, eu também gosto quando tem momentos de escolha. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, não necessariamente relativa à prova, mas foi justamente que dessa vez o Jeff, cumprindo o que eles tinham prometido na pré-temporada,
cada episódio meio que é uma forma diferente de mandar alguém para a Ilha dos Ídolos. E dessa vez, quem tinha que sentar na prova da tribo Vokai seria a pessoa que iria para a Ilha dos Ídolos. Eles não sabiam isso, o que eu acho que foi mais interessante ainda, porque você fala, ok, vou deixar só alguém sentar aqui agora de boa na prova e não vai ter problema. E na verdade quem sentou foi a Elaine e ela foi para a Ilha dos Ídolos e achou algo que foi, na verdade, vamos falar justamente disso aqui agora, né? Ela vai para a Ilha dos Ídolos e encontra o Rob e a Sandra. E o que vocês acharam desse momento? Eu fiquei feliz que foi a Elaine. Acho que ela é uma das favoritas da maioria do pessoal. A gente vê, logo que ela chega na Ilha dos Ídolos, a gente tem um confessionário justamente dela falando que ela costuma ser subestimada e por isso que ela sentou na prova. Eu acho que é um pouco exagero, porque, tipo, a gente sabe que ela ia ter que jogar a outra prova, que é a mais importante, que é de imunidade. Então, tipo, ela não era considerada a pessoa mais fraca da tribo, né? Na verdade, tipo, a pessoa mais fraca era quem ia sentar na próxima. Mas mesmo assim, narrativamente fez sentido. Foi, tipo, ela mostrando justamente uma coisa que amarra lá na frente, que é o pessoal dizendo que ela não seria estratégica o suficiente para ter um poder, para poder fazer alguma coisa de contra-ataque. Então dá para entender direitinho a mensagem que eles estavam querendo passar. E aí a gente vê o Rob fazendo aquela cabana absurda. Gente, vocês acham mesmo que o Rob e a Sandra estão dormindo na ilha? Então, o que eu tinha ouvido falar, eu não sei se é verdade, é de que a produção não queria que eles dormissem na ilha, mas que eles mesmos falaram assim, não, a gente quer ir lá, a gente quer ter a experiência completa, né? Eles mesmo falam que eles optaram por dormir na ilha, que a produção não queria, mas que eles optaram por dormir lá. Mas assim, eu achei, assim, até pela altura daquela cabana, que dá pra ver nitidamente que ela tá balançando, assim, eles não estão, assim, a gente tá quase chegando na metade da temporada, tipo, não tá na metade ainda, mas eu não acho que o Rob vai conseguir terminar aquilo. Se ele conseguir terminar sozinho, muito parabéns pra ele. Ai, gente, tipo, a justificativa dele de falar que é porque a Sandra ronca, sabe? Tipo, tudo isso é tão cômico, hilário e desnecessário que é tipo uma mistura de bobagem. Tipo, tem valor de entretenimento, mas é muito tonto, sabe? E aí, tipo, a Elaine chega lá e, tipo, eles mal conversam. Eu acho que seria muito mais interessante. Os desafios não tão horríveis, tirando aquele do Vince, que foi a pior palhaçada que eu já vi na TV. Mas, tipo, no geral, os desafios não tão horríveis. Só que seria tão mais gostoso ver o Rob e a Sandra conversando com a pessoa que tá na ilha, sabe? Tipo, ver a pessoa fazer uma pergunta inteligente, saber mais alguma coisa sobre ela, sobre a pessoa, tipo, complexamente. Tipo, mais do que ver, tipo, a pessoa falando, não, eu topo fazer o desafio, eu não topo. Acho que é uma ideia que eles poderiam. Mas aqui, vocês realmente acham que Probst ia perder a oportunidade de mostrar Rob como provedor novamente, que está construindo, olha Rob, que maravilhoso, está construindo uma cabana do tamanho da Torre de Babel, gente. Sim! Sim! Mesmo a edição não mostrando, a Sandra e o Rob conversam com a pessoa. E a Sandra, gente, ela tem um tino para ela tem uma inteligência emocional tão grande, cara, ela bateu o olho na Elaine, ela falou assim, não, cara, tipo, só de bater o olho na menina e conversar com ela, a Sandra falou, sabe quando você reconhece alguém que tem aquele espírito que cativa as pessoas, que é exatamente isso que a Sandra fazia, que atraía pessoas para estarem perto dela, sabe? A Elaine tem isso também. Sim, total, porque se você for pensar, a Sandra sempre teve como se fosse, tipo, a parceira no crime dela, né? Lá atrás, tipo, em Pearl Island, ela tem aquela menina que depois ela deixa tomar a culpa por ter jogado a comida fora, mesmo não tendo sido a menina, tendo sido ela. E ela faz a mesma coisa com a Courtney em Heroes vs. Villain. Eu acho que ela até ia tentar fazer ali no Game Changers, mas aí o encanto já tinha quebrado, porque as pessoas sabiam do que ela era capaz, não estavam mais subestimando ela. Mas é bem isso, tipo, ela é capaz de formar vínculos muito fortes com as pessoas, e ao mesmo tempo enganar as pessoas completamente de quão esperta ela é.
Então, tipo, parece que elas têm um jogo social, mas na verdade ela tem um jogo manipulativo estratégico muito forte que as pessoas não conseguem enxergar por conta da relação pessoal que ela cria com as pessoas. E eu acho que ela enxergou isso na Elaine. E eu acho que a gente tá vendo a Elaine fazer um pouco isso. Talvez com um pouco menos maestria do que a Sandra. Eu acho que a Elaine é um pouco menos maliciosa. Eu acho que a Sandra é uma vilã perfeita, né? Tipo, ela realmente, tipo, separa pessoa de jogador. E eu acho que a Elaine é um pouco mais misturada. Mas eu acho que a malícia dela tá despertando porque ela tá aprendendo com o jogo. Cada Tribal Council que ela vai, ela aprende mais. Então eu achei esse momento incrível, tipo, a Sandra, tipo, percebendo a Elaine como jogadora. Mas o questionamento da Ilha dos Ídolos foi esse. A Sandra reconheceu a Elaine como uma ótima jogadora social, uma pessoa que atrai outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela foi impulsiva na questão do desafio. Então, é um questionamento que eu acho que a Elaine ela tem o Winner Edition. Então, o questionamento foi: será que ela vai conseguir utilizar essas habilidades sociais que ela tem para ir à frente no jogo, ou o impulso dela irá derrubar ela? Tipo, você acha Então, eu achei que o impulso dela foi sensato dentro Tipo, dentro do risco que ela corria, sabe? Eu não acho que... Por exemplo, quando a gente vê de volta na tribo ela falando, lá no começo do episódio, tá todo mundo se divertindo, a gente tem um momento humano legal entre o Jason e o Dan, que o Dan vai lá e arruma a Buffy do Jason, e o Tommy e a Elaine tiram sarro deles, do tipo, eles vão pro prom juntos, tal, eu nunca consigo um date. Tipo, ela tem esse momento humano com o Tommy, e ela não fala o que ela tá pensando com o Tommy, ela espera e depois ela fala pra câmera. Tipo, ó, tá tudo muito bem, tudo muito bonito, essas pessoas são divertidas, a gente tá dando risada, mas tá 4-4. A gente precisa jogar, sabe? Ela tem consciência, sim, do lugar que ela ocupa ali. O que tá acontecendo, eu acho que é mais uma questão de que ela tá sendo subestimada a tal ponto que ela tá sendo subestimada até pelas pessoas que estão na aliança dela. E isso é um problema. Eu acho que talvez seja uma coisa que a Sandra fazia melhor. Instaurar nas pessoas um senso de equipe, de nós contra eles. Porque, ok, ela achou a vantagem, ela virou o jogo e tudo mais. Mas a jogada certa para fazer naquela situação específica estrategicamente foi o que o Jason fez. Então, tipo, ela não teve o melhor desempenho estratégico, mas pelo menos a gente viu malícia suficiente e com a sorte e outros artifícios de jogo ela conseguiu virar. Mas eu acho que ela ganhou casca para, tipo, não ser... Juntar o fato de que ela é esperta com um pouco mais de malícia de jogo que é necessário, sabe? Sim, com certeza. E também foi interessante que ela teve toda a situação que ela aceita até que no impulso. O Rob chega a falar que ela é impossível, mas a Sandra fala que gosta dela e tudo mais. E um outro momento que eu achei interessante foi que ela escolhe, quando chega no acampamento, contar desse desafio para Elizabeth. Eu acho que isso foi de extrema importância para tudo que aconteceu nesse episódio, até para sedimentar o vínculo entre as duas, né? Uma coisa que eu gosto bastante na Elaine, que é um outro atributo da personalidade dela que faz ela ser uma boa jogadora e que é discreto, é o fato de como ela consegue transformar as conversas em estratégicas sem mudar a linguagem corporal dela e sem, tipo, se colocar como uma ameaça para outra pessoa. Tipo, ela vira pra Elizabeth ali naquele momento e fala assim: você sabe o que tem lá na ilha, né? E, tipo, parece que ela tá conversando com a melhor amiga dela. E ela repete esse mecanismo quando ela vai falar com o Aaron e depois quando ela vai falar com a Missy. Então, tipo assim, ela consegue ter a vantagem dentro daquela aliança e o Aaron, 2 minutos depois, dá um depoimento falando: ela acha que ela tá com o poder, mas ela não tá. Porque, tipo, mesmo ela estando com o poder, ela consegue fazer os outros se sentirem melhores que ela. E, tipo, se ela conseguir fazer isso efetivamente lá no F5, ela consegue chegar na final. Tudo bem que ela tem contra ela o fato de que identificaram que ela é uma ameaça de FTC. Só que, tipo, a gente não pode subestimar
o quanto que as pessoas subestimam umas às outras em Survivor. Você começa a viver com aquela pessoa na ilha, você começa a criar uma narrativa de quem ela é. Acontece nos jogos online também. É história, tudo é uma história que vai ser contada. Se eles acharem que eles podem chegar no final e falar que a Elaine não fez nada, porque eles não conseguem enxergar o que ela tá fazendo, e aí ela vai lá e conta o que ela fez, e todo mundo, tipo, vota nela e eles perdem, isso seria o ideal pra ela. E eu acho que ela tem pequenos mecanismos que ajudam a criar essa situação favorável para ela. Falando rapidamente aqui, ela consegue essa vantagem na prova Cage Against the Machine, que é uma referência à banda Rage Against the Machine, que segundo a pessoa que fez a nossa pauta, é uma prova 10-10, que teve vitória da Lyro e o arco de herói pro Jamal. Então, tipo, logo depois daquela conversa a gente vai pra prova, né? Aqui no episódio a gente falou as coisas em sequência diferente. Só que lá, né, tipo, a gente vê a conclusão da conversa do Jamal com o Jack, e aí a gente vai pra prova. E ali tá super disputado, tipo, o Aaron quase acertando as cestas e o Jamal quase acertando as cestas, e, tipo, finalmente o time do Jamal ganha. E eu não sei vocês, mas eu tava tipo, vai, Jamal, acerta as cestas, eu te adoro, cara. Tipo, eu queria muito que ele ganhasse a prova e que ele não corresse perigo e, tipo, não fosse pro CT, porque, meu, a gente se conecta com as pessoas pela emoção, né? É muito legal torcer. É muito difícil eu torcer pra um personagem em Survivor. Eu só, tipo, realmente fiquei empolgada de quase, tipo, gritar. Não, quase não, eu literalmente gritei quando foi quando o Steven Seaback jogou. Tipo, foi a única pessoa que despertou, assim, tipo, em mim esse negócio, meu Deus, por favor, você não pode sair de jeito nenhum. E eu me senti assim com o Jamal e foi, tipo, muito legal. Eu achei que, tipo, pode ser que mais pessoas tenham se sentido assim e isso foi muito divertido. A gente vai falar do momento da pataquada lá da Elaine, deixando cair, pega, deixa cair no chão e pega de novo e deixa cair no chão. Vamos falar sim, vamos falar porque foi, assim, teste de cardíaco, como diria no meu... Tudo bem, né, gente? Que nunca, acho que nenhum momento desse nunca mais será igual a primeira vez que a Kelly teve que fazer isso, né? Mas ainda assim eu fiquei muito nervoso naquele rolê todo. Como, gente, que ninguém viu ela deixando cair aquela parada no chão? Foi bem assustador. Tipo, eu achei muito legal que tipo, o público surtou quando aconteceu isso com a Kelly Wentworth, né? Quando ela... E desde aquela temporada as pessoas pedem para que tenha mais vantagens escondidas nas provas. E eles fizeram isso de uma forma magistral, né? Porque é simplesmente incrível o design da prova, deles estarem todos naquela gaiola e ela ter que, tipo, pegar na frente de todo mundo. Aumentou o nível de dificuldade bastante. Eu não sei se vocês lembram da Kelly, tava todo mundo de costas para ela quando ela fez, né? A prova tava acontecendo de um lado e ela foi pegar o negócio do outro. Então, tipo... ela teve que mudar de lugar na mesa, ela teve que ajoelhar e ela teve que fazer isso sem as pessoas perceberem e eu achei que ficou bem legal. Sim, eu também achei bastante legal. Eu sou uma das pessoas que faz esse coro para ter mais situações assim, porque eu acho que tudo que vem para Survivor para acrescentar, para adicionar um pouquinho de drama, de expectativa, é bacana. Eu só acho, eu não sei se eles já tentaram fazer isso e ninguém achou, mas que poderia ter mais coisas escondidas sem ninguém saber, porque até agora, todas as vezes que tinha algo escondido na prova, alguém sabe, ou sabe por estava na Ilha dos Ídolos, ou sabe por algum outro motivo que vai ter uma vantagem que você pode achar na prova e só você pode achar. Mas eu acho que poderia ter alguma coisa que talvez alguém, igual tem no Maronin, sabe, às vezes, tipo assim, igual tinha Legacy Advantage na Maronin algumas temporadas, tô catando os negócios aqui, de repente nada, achei um papelzinho e guardei no bolso. Eu acho que poderia ter algumas coisas assim no meio da prova. Se eu tô fazendo a prova, de repente olha ali do lado, tem um papelzinho. Vou pegar ele e ver uma pista para um ídolo, uma pista para alguma vantagem. Eu sinto falta, na verdade, acho que da caça ao ídolo que tinha em Survivor. Tipo assim, olha, ande tantos passos até não sei o que lá, olhe pra árvore tal, da árvore tal vá pra não sei na onde. Sim, eu acho que ia ser legal também. Eu gostaria que aumentasse o nível de complexidade das vantagens nesse sentido. Porque eu acho que uma das coisas que pesou na análise do episódio para, tipo, algumas pessoas não acharem perfeito é o fato, tipo, da vantagem ter se enquadrado tão especificamente para a situação que a Elaine precisava
Então, tipo assim, se eles tivessem dado um ídolo pra ela, igual eles deram pra todos os outros, ela ia ter que, tipo, acertar quem era o alvo da tribo dela para que eles não fossem pras pedras, sabe? Se ela erra quem é o alvo da tribo dela, tipo, que no caso era ela mesma, se ela erra isso, tipo, pode dar empate, ou pode ser que, tipo, alguém tenha flipado. E eu acho que, tipo, teria sido melhor se eles tivessem dado um ídolo pela complexidade da situação. Vocês não acham? Eu acho que um ídolo seria mais seguro mesmo. Mas eu confesso que quando a Elaine foi para Ilha dos Ídolos, e aqui é um momento até meio que engraçadinho, que mostra como a nossa cabeça às vezes acaba se confundindo. Tô jogando a temporada do ZG e na fase tribal o ídolo protege duas pessoas. Você joga em duas pessoas. E eu já, na hora que falaram assim, a Elaine vai pra Ilha dos Ídolos no episódio, a minha primeira coisa foi, nossa, mas em quem que ela vai usar o ídolo com ela, sabe? Que da hora, Bonomi, que interessante. É muito intenso, né? Como, tipo, a gente vive a experiência do jogo que a gente tá jogando. Eu acho que isso é muito interessante para qualquer fã de Survivor, se você ainda não jogou uma franquia virtual. Eu acho que muda a nossa perspectiva sobre o jogo de diversas formas. E, tipo, isso é uma delas. Como que, tipo, é como se fosse dirigir, sabe? As twists do jogo, uma hora, entram na nossa cabeça e a gente começa a considerar elas no social e na estratégia. Então, tipo, como será que a cabeça de cada uma daquelas pessoas está considerando o fato de existir uma Ilha dos Ídolos? Porque a gente vê que a Elaine volta para a ilha, volta para a tribo dela, e mesmo assim eles continuam, tipo, agindo como se ela não tivesse ídolo, iam votar nela. Então, tipo, qual é a perspectiva que as pessoas têm dela? E da twist, tipo, talvez por todo mundo que foi pra Ilha dos Ídolos ter saído com o ídolo no bolso, e, tipo, a Chelsea não tinha ido, né? Mas ela também tinha o ídolo e saiu. Então, não teve ainda aquele impacto da Ilha dos Ídolos no jogo. Tipo, ninguém conseguiu usar a vantagem que ganhou de uma forma eficaz. De forma que ela foi subestimada por isso. Ela voltou com uma vantagem e o pessoal do outro lado não considerou isso. Você vê como é que isso é mérito da Elaine. Porque no caso agora ela conseguiu usar isso de uma forma eficaz. E eu tenho certeza por A mais B que ela não vai levar alvo disso. Que vão continuar subestimando ela. Isso é muito mérito do jogo social dela. Eu acho. Eu concordo, amigo. Eu acho que ela tinha noção de que se ela se fizesse de idiota, as pessoas iam acreditar que ela é idiota. Tipo, se você for pensar, a Nora podia ter feito a mesma coisa e ela falhou miseravelmente no episódio passado. Então eu acho que é mérito da Elaine pra caramba, você tem toda a razão. A Elaine falando que achava que estava de boa com todo mundo, mas não querendo ir para as pedras. E a gente já tinha até visto também o Aaron oferecendo a Elaine como sacrifício para o Jason. Então a gente chega nesse momento do episódio, nessa situação onde muitas pessoas acreditavam até muito mais no Aaron e na própria Missy de que eles iriam flipar, mesmo que tivesse uma vantagem na Elaine. E a gente tem toda essa construção que acaba criando uma expectativa muito grande. Acredito que em todos, porque eu não sei por vocês, mas eu pelo menos fiquei muito me questionando, nossa, será que eles vão flipar mesmo? Será que eles vão ir, mesmo com a Elaine tirando o Jason, eles vão ir e votar junto com os vocais, o Aaron principalmente, que era a pessoa que estava se mostrando como a pessoa mais em cima do muro. Então achei que ficou muito legal essa construção de todos esses momentos para criar essa situação que a gente fica naquela expectativa, nossa, os dois caminhos são possíveis, né? Sim. Eu achei bem legal também. Eu achei que, tipo, o Aaron, sabe que é uma coisa engraçada? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a gente olhar na média geral de confessionários, o Aaron tá em terceiro lugar na temporada inteira. Só a Kelly e a Elaine estão acima dele no número geral. E, tipo, mesmo assim, eu não sinto que eu sei quem é o Aaron, sabe? Tipo, parece que ele só tá sendo mostrado pra gente como jogador. O único momento humano que ele teve foi aquela coisa da meia do filho dele, que, tipo, foi péssimo. E aí, tipo, ele narra o jogo tanto pra gente, mas mesmo assim, por alguma forma, parece que a história que tá sendo contada não é a dele. Então, tipo, em todo momento que a gente viu que ele tava ali decidindo se ele ia ficar com um lado ou com o outro, parecia que, na verdade, ele tava decidindo quem ia ser o protagonista da história, se ia ser a Elaine ou se ia ser o Tommy, ou
talvez o Jason, assim, né? Mas eu acho que mais o Tommy ali, que é visto como o winner, o possível winner do lado dos vocais. E isso é interessante, porque, tipo, realmente era plausível que ele podia ir para qualquer um dos lados. E isso é possível porque eles não construíram o Aaron como personagem pra gente tão bem. Porque se a gente soubesse realmente as motivações dele e entendesse ele como um personagem complexo, a gente ia já saber antes qual decisão que ele ia tomar, e eles não teriam conseguido usar ele como ferramenta narrativa. Eu concordo que deixaram ele como uma incógnita exatamente para usar ele nesses momentos, entendeu? Ele é estranho, né? É quase como se ele fosse, tipo, um meio para contar a história do que como um personagem. Ele não é nem o narrador, ele não é nem o centro da narrativa, mas ele é como você falou, um meio que está ali para contar e para desenvolver os fatos, né? Daí, nesse pré-CT, a gente tem também, né, como a gente falou, o Aaron ainda bastante hesitante sobre o que vai fazer. E o que eu achei bem interessante, e que maximiza até as reações dela depois, é a forma como a Lauren vai conduzindo as suas falas. Ela diz que não acha que a Elaine é estratégica o suficiente para armar alguma coisa. Ela tenta descobrir se a Miss e a Elizabeth ainda vão fazer alguma coisa junto com a Elaine. E como a nossa pessoa que fez a pauta coloca aqui, e falha miseravelmente. A Lauren né? se acha mastermind, né? Eu tô ansiosíssima pelo Tom. Gente, eu achei muito engraçado o quanto ela foi arrogante com... E não era uma coisa que eu esperava daquele personagem, sabe? Tipo, vocês acham que ela realmente pensa daquele jeito? Ou ela só tava tentando construir pra ela mesma e pros aliados dela uma sensação de segurança? Eu acho que ela pensa assim, você não viu todo o raciocínio dela na eliminação da Molly? Sim. Muito parecido com aqui, sabe? Ela meio que dava a entender de que, não, mas eu tenho controle, sabe? Tipo, as cartas vão cair ao meu favor. Ela tem sempre essa coisa meio arrogantezinha, assim, eu acho. É verdade. Tipo, quando ela se viu não sendo a protagonista ali, ela fez alguma coisa pra se mexer, né? Aí, um dos piores perfis de jogador é esse. Enquanto ela acha que tá conseguindo... Enquanto ela acha que as outras pessoas realmente são inferiores a ela, ela vai fazendo aquele jogo arrogantezinho dela. Quando ela se viu no bottom, ela começou a entrar em desespero. Ai, meu Deus, não quero sair, não sei o quê. Sabe? Pior tipo de jogador. Sim. Eu concordo. Tipo assim, a pessoa que acha o jogo muito legal, acha Blindside divertidíssimo, mas o momento seguinte que a pessoa tá no bottom, de repente o jogo é emotivo, o jogo tem uma raiz na vontade dela desde criança, como se tipo a Elaine, que ela ia votar 2 segundos atrás, não tivesse esperado a vida inteira pra jogar Survivor, sabe? Eu acho que tipo... Eu acho que é normal a sensação que ela teve, só que eu acho que é injusto você entrar e sair desse personagem de acordo com a conveniência pro seu jogo. E além disso, vocês estavam falando sobre essa questão da arrogância da Lauren, eu acho que isso se resume e se demonstra muito na atuação de quase todos os vocais durante o Conselho Tribal, né? Porque eles começam falando, obviamente, da questão deles estarem divididos em 4 contra 4. Claro, tem o Rob e a Sandra torcendo pela Elaine, mas a gente vê o próprio Jason dizendo que eles têm a vantagem estratégica porque nenhum deles vai flipar. E apesar dele estar certo, a gente acaba vendo a Elaine usar o poder, o que acaba justamente colocando eles nessa situação de quebra de arrogância. E eu acho que é muito interessante a gente ver justamente as reações deles. O próprio Tommy, ele fala assim, nossa, acho que é no voto que ele fala, né? Nossa, eu nunca senti tanto medo assim como você me fez sentir hoje. E isso só demonstra o quanto eles estavam em salto alto, né, no pedestal, achando que eles iam conseguir fazer o move. Exatamente, tipo, foi muito tenso a reação das pessoas quando elas perceberam que a Elaine tinha virado o jogo, né? A Lauren teve essa reação emotiva, mas, tipo assim, o Jason tava em pânico, ele viu, tipo, o jogo dele indo embora quando o voto dele foi bloqueado. Por mais que ele soubesse que podia ser, tipo, uma cortina de fumaça para eles, tipo, não usarem o ídolo do Jason, né? Porque provavelmente ele pensou, ela me bloqueou, mas vão tirar outra pessoa. Só que ao mesmo tempo ele tinha certeza que ele ia sair. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, tipo, o quanto de carga emocional que você deve sentir
estando, tipo, na ilha, no 6º episódio, talvez a um passo da merge, você começou na merda, você reverteu a situação, você tava numa situação boa, você tinha a vantagem, tipo, você foi melhor estrategicamente, socialmente, você convenceu pessoas a fliparem, de repente veio essa vantagem, puxou o seu tapete, você, tipo, fez literalmente tudo que você podia. Então, tipo, eu gostei bastante do arco do Jason também, a gente deu sorte que, tipo, além de tudo, teve uma história sobre o Jason, quando ele saiu, pesou pra gente porque quando alguém que a gente não tá nem aí sai, o episódio sempre é mais sem graça. Tanto é que todo mundo, no geral, concordou que o episódio passado foi o mais sem graça que teve. Porque, tipo, ninguém tava torcendo muito pelo Tom, ele não era uma pessoa, tipo, que a gente se apegou. Mas o Jason começou na merda, a gente teve que ver ele se safar do primeiro voto, e aí ele conseguiu posição, aí a gente começou a ver ele numa luz melhor, e quando ele sai, ele tá muito emotivo, tipo, mas ele ainda tá no jogo, e ele consegue ver o lado bom dele, de tudo que aconteceu, mas ele também tá muito frustrado. Eu amei, eu achei que, tipo, foi 10 de 10. E é legal ver o depoimento que ele faz justamente quando ele sai, né? Que ele fala que como fã é legal de sair com um voto icônico, mas que a gente sempre fica desapontado, né? Sim, exatamente. Mas é bem legal, realmente foi um voto que nunca aconteceu antes, né? E foi um blindside quase que orquestrado por uma única pessoa. Eu achei que realmente, como fã, se é pra você se ferrar, que seja assim. Na minha opinião, a edição dele, boa parte foi para favorecer a Nora, que eu acho que naquela o foco era ela. E ele, como o pensamento dela é um pouco desorganizado, eu diria, ele foi um canal narrativo para construir a história dos dois. Mas foi legal que a gente se engatou com a história dele também. Mas eu acho que ela era o personagem principal. Então, não me surpreendi dele ter saído agora, sabe? Sim, eu concordo. Eu acho que, tipo, talvez aquela reação que a gente vê no preview seja um pouco da resposta que ela dá por conta desse acontecimento, né? Bem, já que vocês querem falar da preview, vamos seguir em frente então. Falando do nosso draft que nós fazemos aqui toda a temporada no Blindcast. O Jason era Team Rabone. Comemorem todos que não gostam do Rabone. Poxa vida, pobre Raboninho. Assim a gente tem eu e a Bia liderando o draft com 5 participantes ainda em jogo. We are the champions, my friends. O Rabone tem 4 e o Danilo tem apenas 3 participantes ainda no time dele. Putz, chacotou inteira. Danilo Chacota, gente. Enquanto ele tiver um participante, ele não tem chance, né? Ele tem, mas a gente vai fingir que não, porque a parte mais legal é tirar sarro da cara das pessoas. Eu adoro. É a melhor coisa do bolão. Eu tô pra baixo no Power Rankings, então eu vou sugar até o último litro do bolão. Fica aí a indicação para os nossos ouvintes, para o pessoal que não conhece a Tribo Falou. Acessem lá tribufalou.com.br, tem várias colunas, incluindo essa coluna que se chama tem o bolão Top 5 que o Jairo citou, e também tem o Power Rank, que é feito toda semana entre o Kaique e a Bia, que eles estão brigando lá ponto a ponto para descobrir quem que sai, quem que fica, e tentar descobrir quem que vai ganhar a temporada no final. Os times, se não me engano, são La Caliente e qual que é o time do Kaique? El Nacho. El Nacho. Deixem aí nos seus comentários a hashtag El Nacho ou El Caliente para a gente saber quem que você está torcendo. Yes, baby, torçam pra mim. Eu vou virar o jogo semana que vem. Falando nisso, tipo, quais são as apostas de vocês, meninos? Quem que você acha que vai sair de cada tribo se cada uma delas forem pro CT de novo? A Vokai vai sair a Lauren. Lá, eu acho que aquela menina vai rodar na porta da Merge agora. Ai, você acha que ela vai sair? Eu acho que ela vai ser a última eliminada da Premier. Ai, eu não sei se eu acho que ela vai sair. O que você acha, Bonami? Eu acho que não. Eu acho que pode ser um daqueles raros momentos que a preview não nos engana muito. Então acho que pode ser que role uma aliança feminina. Pode ser que sobre até pro próprio Dean, por ele ser um pouquinho língua solta. Mas vamos ver, né? Eu também acho que, eu não sei, eu senti uma vibe verdadeira dessa preview. Eu acho que essa aliança vai dar certo por conta de como eles construíram os personagens separadamente, tipo a Janet, a Kelly.
a Nora, como a gente viu ela de forma complexa, e a Karishma. Então, tipo assim, nessa tribo tem 4 mulheres e 3 meninos. E todos os meninos foram vistos em algum momento com luz negativa. E, tipo, as meninas foram vistas de forma mais positiva, sabe? A não ser a Nora, que sempre esteve ali naquele limiar. Então é meio que, tipo, tudo depende de quanto que as meninas vão querer confiar nela para tomar ali a jogada. Mas eu acho que vai dar certo. A minha sensação, infelizmente, é que talvez o arco do Jamal tenha acabado e que é possível que ele saia uma rodada antes da merge com o ídolo no bolso. Você também sentiu isso, amigo? Que podia ter acabado a história dele? Eu também pensei nisso. Ia ser triste, mas eu não sei. Eu tive essa sensação que talvez saia ele ou o Dean. Mas assim, se Jamal sair, fica pra gente a lição de que finalmente Survivor não é um programa que valoriza só o endgame, entendeu? É um show completo, sabe? Que valoriza momentos do jogo. E eu fico muito feliz por isso e aplausos ao roteiro do programa por isso. Concordo, amigo, porque, tipo, foi uma lição que eles aprenderam na última temporada. Que, tipo, a Rin foi um dos personagens centrais da temporada. E, tipo, ela não tava no jogo quase a maior parte do jogo. Então, tipo, se ele sair agora, eu acho que ele pode ser um personagem que volta. Eles construíram ele suficientemente pra isso. O que tá bom também. E da outra tribo, Bonamo, quem você acha que poderia sair? Da tribo Vokai, eu vou torcer, não vou nem dizer que eu acho, vou dizer que eu tô torcendo pra sair o Tommy, só pra ferrar mais ainda o draft do Danilo. Eu acho que vai sair a Lauren, mas eu também torço pra sair o Tommy, porque, gente, eu acho ele tão insuportável, desculpa. Eu gosto, eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu preferia, acho que saísse. Eu não sei, gente. Tipo, eu não acho que a Lauren vai sair. Ela não apresenta perigo nenhum. Eu não tiraria a Lauren uma rodada antes da merge. Eu não acho que faz sentido. Tipo, ela não é muito boa em prova. Até o final da temporada, enquanto ele estiver, eu nunca vou esquecer do plot dele pegando nas meninas e as meninas pedindo pra ele tirar a mão de cima delas, cara. Eu acho ele muito forçado no social dele. Ele tenta forçar a amizade com você, mas, cara, não, eu peguei um ranço dele, eu tô aí. Mas eu acho, assim, que é uma situação em menor escala, parecida com a interação entre o Jamal e o Jack, porque a Kelly não fechou a boca para essa microagressão que aconteceu em relação a ela, né? Tipo, ela não queria que o corpo dela fosse encostado e ela, tipo, mesmo estando num jogo social, ela não ficou quieta e ela disse isso para ele e ele, tipo, entendeu, se desculpou, concordou e mudou o comportamento dele. Então, tipo, eu não sei, o meu ranço passou. Eu achei que também foi um arco legal pra história. Mas eu entendo, amigo. Tipo, de fato, ele não é o personagem mais carismático. Só que eu acho que ele pode ser um puta vilão. Então, eu acho que a gente ainda tem alguma coisa pra ver dele. E eu acho que o Tommy vai dar menos crocância, porque sabe aquela pessoa que joga muito bem e não vai tirar nada de divertido dali? Uma coisa que eu acho que eu gostaria de acrescentar, só refletindo no que vocês estavam falando, até mesmo na questão do Jamal, e agora de novo sobre essa questão desses pequenos detalhes que acontecem, eu acho que a edição, e na verdade não só a edição, mas a produção de Survivor tem aprendido muito com erros que eles já aconteceram no passado. Eu não sei se vocês já viram um livro chamado Survivor, The Ultimate Game, que é escrito pelo Mark Burnett, que é um dos produtores e idealizadores do Survivor, e que ele fala que, assim, ele acha que o maior momento da temporada Borneo, que foi a primeira temporada, foi uma conversa que o Richard Hatch teve com toda a tribo, que ele se abre como homossexual, que ele fala do seu passado, das suas dificuldades, né, de como foi crescer sendo gay, numa área muito conservadora, e na opinião dele no livro, ele fala que esse foi o momento que na visão dele, que começou a sedimentar e que foi importantíssima para a criação da aliança da TAG, que acaba dominando o final do jogo. E ele se sente até meio, dá para perceber nas palavras dele que ele se sente ele sente, como é que eu posso dizer? Ele sente que ele deixou a desejar por não ter colocado essa cena, por ele não ter mostrado essa cena.
Eles ficaram preocupados com o que isso poderia gerar e talvez até mesmo com o que poderia entregar do jogo, né? Por ficar muito claro essa questão da aliança, mas que foi um momento muito importante que eles omitiram, porque eles não sabiam a reação do público e como isso poderia afetar a história que estava sendo contada. E eu acho que ao longo dos anos, cada vez mais a gente tem visto que Survivor tem buscado não se omitir, né, com essas situações. É uma pena que, assim, a gente sabe desse caso que está no livro, mas quantos outros será que já não aconteceram e que a produção resolveu omitir? Então a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Tentar lembrar, tipo assim, opa, aquele voto que foi meio estranho, aquela palavra que alguém falou do outro que parecia estar meio deslocada, será que não é em relação, às vezes, a alguma situação dessa? Às vezes ou de preconceito, ou de omissão, ou então de abuso, mesmo que seja inconsciente, né? E claro que ao longo dos anos a gente teve em All Star, a gente teve em Game Change, a gente teve várias situações que foram mostradas, situações desconfortáveis. Algumas não tinham como mostrar, a gente sabe que tinha algumas que eles não tinham opção a não se mostrar, mas tinha outras que eles poderiam simplesmente ter omitido e estava tudo bem, mas eles têm cada vez mais, eu sinto que eles têm optado por não se omitir, e eu acho esse movimento muito legal. Amigo, eu achei muito lindo tudo isso que você falou. Eu acho que isso tem bastante. Isso reverbera bastante pra mim, porque eu acho que quanto mais eu fui me aprofundando no mundo de Survivor, concomitantemente no virtual, e isso foi mudando, tipo, minha forma de olhar o jogo e sobre o que Survivor é, eu acho que, tipo, no final, quando a gente chega ali no FTC, é um jogo de popularidade, sabe? Tipo, a gente, tipo, tentar separar os júris em bitter e não bitter, eu não acho que são colocações muito válidas, porque a gente tem uma fração muito pequena do que essas pessoas são. E se a gente se sente profundamente alterado pelas pessoas que passam pela gente no jogo, quando a gente está jogando online, e como essas pessoas mudam a nossa vida, na questão de amizade, questão romântica, às vezes questão de, tipo, desafiar crenças que a gente tinha. Imagina como é que é conviver com essas pessoas sem comer, dormindo do lado delas. E eu acho que, apesar de toda a crítica da plateia, se a gente tentar dar a temporada passada, a Exile, Ilha do Exílio lá, como uma forma de entender um dos elementos do jogo que a gente nunca tinha tido acesso antes, que é a formação do júri. Tipo, entender como cada uma daquelas pessoas se via como protagonista da história e de repente, tipo, elas são eliminadas. O arco narrativo dela tem que se reconstruir. Tipo, a gente sempre se imagina chegando na final e ganhando, apesar de nossos medos e nossas inseguranças. E quando a gente perde, a gente tem que entender qual foi a nossa história para fazer sentido dentro da gente, tipo, por que a gente, onde a gente falhou, e às vezes a gente encontra na gente, às vezes a gente responsabiliza o outro. Entender essas dinâmicas é o que é importante para você chegar no FTC e ganhar, sabe? E a gente começar a dar importância para isso, enxergar as coisas como elas são, para que a gente meça quem é um bom jogador de Survivor e quem não é, pela realidade, não pelo que deveria ser, sabe? Eu acho que a gente passou muitos anos como comunidade de fãs julgando o que deveria ser. Ai, no mundo ideal as pessoas reconheceriam quem é melhor, mas o que é melhor, sabe? No fundo, tipo, essas são as pessoas que ganham. Por quê? Vamos entender quais são as complexidades que fazem essa pessoa ganhar e tentar tirar o maior número de informações para a gente entender o jogo disso. E cada vez mais o programa conta isso pra gente e a gente, como comunidade, também tá tendo esses debates mais complexos que, pelo menos para mim, são muito interessantes. Não sei se todo mundo gosta. Eu espero que sim. Eu, particularmente, adoro esses debates mais complexos. E agora eu gostaria justamente de aproveitar esse momento justamente para falar que, assim, não tem como negar que o Blindcast é feito por pessoas privilegiadas. Privilegiadas principalmente porque hoje a gente pode ter aqui e agradecer o Jairo por ter participado aqui conosco. Foi um prazer, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também até para a gente começar a se despedir já. Para mim, queria agradecer muito o convite para participar desse episódio do Blindcast. Eu realmente acho bacana esse movimento que vocês fazem para sempre quando tem algum assunto relevante, trazer alguém daquele meio
para poder debater com o local de fala. Eu adorei esse episódio por tudo que ele representa na história de Survivor. Além dessa temporada estar muito boa, com uma jogabilidade boa, com um ótimo cast, uma ótima edição e roteiro, eu acho que esse episódio foi, além de tudo isso, um episódio a mais. Para a história de Survivor, ele representa muita coisa. Então, aplausos mesmo aos roteiristas, à edição. E é isso, muito obrigado por vocês terem me chamado para vir conversar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado, amigo. Estou muito feliz. Você que não conhece os outros podcasts, se você quer saber mais do que a gente falou na off-season, a gente falou sobre mulheres e Survivor, a gente também falou sobre homossexuais e Survivor, e outras coisas, tipo, se você é mais desse lado da teoria e da análise de personagens, esse é seu caminho. Se você gosta mais de jogos, de entretenimento, da gente discutindo, tipo, bobagem entre a gente tem também isso para você procurar lá. Então, se você tá chegando agora e se interessou, vai procurar um Blind Steal, vai procurar uma análise de personagens nossas, tipo, tem todas as... tem no Spotify, tem em vários outros lugares para você achar, no YouTube também. E é isso, adorei, Bonami, saudade da gente conversar. E não sei quem é a semana que vem, mas estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo local. O importante é que alguém vai estar aqui, né? Pode ser que não seja nós, mas alguém vai estar. Só gostaria de aproveitar esse momento final aqui, porque a gente demorou para lançar o podcast da semana passada, esse talvez a gente consiga lançar um pouquinho mais rápido. Então por isso talvez não tenha muitas pessoas para a gente agradecer, eu não sei quantas pessoas conseguiram assistir o episódio, mas 3 pessoas em especiais deixaram o seu like lá no Facebook, eu gostaria de agradecer a elas hoje, que foi o Daniel Balbino, que tem comentado muito, eu tenho que agradecer muito por ele estar participando nessa temporada, ele sempre curte, sempre comenta, sempre está ali ativo no Blindcast. O Bruno Feitas e também a Ananda Maia. Gente, obrigada por todo mundo que curte e comenta, e tá sempre crescendo, e as pessoas estão falando umas pras outras, e tipo, nos comentários dos jogos online eu vejo as pessoas comentando sobre o Blindcast, isso me deixa, assim, muito, muito feliz, é tipo como se fosse um filho, assim, e comentem cada vez mais. Tô adorando. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Por hoje é só. Eu não sou o Rabone, mas um beijo no coração e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Pronto.